Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Pai, estamos diante da tua santa palavra, Senhor, e eu peço que o Senhor possa continuar falando conosco. Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade de agir nesta noite. Que possamos sair daqui edificados por Ti. Que possamos sair daqui renovados por Ti. Que possamos sair daqui com mais intimidade, mais próximos de Ti, Senhor. Eu te peço a Tua bênção sobre nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. A palavra de hoje fala a respeito do chamado de Josué. Josué, muito conhecido pelas muralhas de Jericó. Josué também muito conhecido como aquele que desbravou as terras de Canaã, a terra prometida do Senhor. Josué é muito conhecido porque ele, junto de Calebe, foram os que tiveram a ousadia de dizer que, mesmo em meio a gigantes, Deus daria a terra prometida a seu povo. Josué, muito conhecido por aquele que era o conquistador. Mas ele não nasceu Josué, ele nasceu Oséias. Oséias era o seu nome. E a Bíblia fala pouco sobre ele como Oséias. Oséias era um menino escravo lá no Egito. Um menino que tinha uma descendência, uma família, mas não tinha uma vocação clara. Mas a Bíblia diz que Deus o escolhe. E ele se aproxima de Moisés e começa a andar lado a lado com Moisés. A Bíblia fala que o andar lado a lado com Moisés traz experiências profundas para a vida de Josué. Josué, na primeira batalha em que o povo de Deus foi para a batalha, ainda no meio do deserto, a Bíblia fala que Josué se encostou, se aproximou, esteve lado a lado a Moisés. Então Moisés o colocou como capitão do exército. A partir daquele dia, esse moço que se chamava Oséias, recebe o nome de Josué. Oséias e Josué são a mesma pessoa, mas quando Moisés dá o nome a Josué, estava dizendo que o Senhor era a salvação de Israel através daquele moço. Era um nome profético para a vida dele. Ele começa a ser destaque no meio do povo, começa a buscar e buscar e buscar ao Senhor. Experiências ele começa a ver acontecer no meio do povo. Interessante que experiências que Deus estava dando para Moisés. Mas a Bíblia fala que depois de um período de 40 anos andando no deserto e vendo Deus prover, pão descia do céu, água saía da rocha, Deus enviava codornizes sobre o povo. Ele viu milagres tremendos através da mão de Moisés, mas ele pessoalmente não tinha tido experiência com Deus. Ele mesmo pessoalmente via tudo acontecer através da mão do servo de Deus chamado Moisés. Agora a Bíblia fala que Moisés morreu.
e a responsabilidade de levar o povo para a terra prometida era desse menino. Esse moço tinha um chamado, levar o povo para dentro da terra. Mas ele entra em uma crise existencial. Que crise é essa que ele entra? A crise de achar que não era capaz, que não era ele que poderia levar esse povo para dentro do lugar prometido por Deus. Ele começa a ter dentro dele lutas, batalhas espirituais, porque a princípio ele era o herdeiro do cajado, indicado por Moisés. Moisés o escolheu para dar continuidade ao chamado, mas ao mesmo tempo ele olhava para ele e via Moisés e dizia: eu não chego ao nível desse homem, eu não sou com tanta fé como ele, eu não tenho as experiências que ele teve com Deus. Como é que eu posso levar esse povo a receber ou herdar a terra prometida? Como que eu vou entrar com esse povo? Houve uma batalha tremenda no seu coração, e a Bíblia diz que em meio a essa batalha em seu coração, Deus desce para dar uma palavra para Josué. A palavra que Deus dá a Josué é uma palavra tremenda, interessante. Uma palavra que mostra como é que Deus quer que seja a mente de alguém que é vitorioso e que tem intimidade com Ele. Deus aqui estava moldando e mostrando que as pessoas que têm a vida destinada à vitória, têm esse conceito daquilo que Deus disse: olha Josué, se você seguir esse conceito, se você aplicar esse conceito na sua vida, e ainda eu sendo contigo, nada vai dar errado. Você precisa entender esse conceito, e Deus dá a ele um conceito, e nos versículos em que nós lemos, está embutido um conceito tremendo da parte do Senhor para as nossas vidas, porque aqui mostra como é moldada a mente de alguém que pode conquistar vitórias, que pode conquistar promessas da parte do Senhor. E é importante entender que para ser um conquistador, para conquistar aquilo que Deus tem prometido para a nossa vida, nós temos que ter a nossa mente moldada dessa forma. Temos que entender que Deus estava falando com uma pessoa que sofria uma crise, achando que não podia ser com ele, ou que ele não seria vitorioso. E talvez hoje seja uma noite, ou você já passou por essas noites em que você acha e olha para você e diz assim: eu não sou capaz de alcançar, eu não vou conseguir chegar lá. Essas promessas que Deus falou para mim está distante da minha realidade, está distante daquilo que eu posso alcançar. Deixa eu dizer algo para você: Deus não chama pessoas que podem alcançar, Deus capacita as pessoas quem chama para que Ele alcance. Deus te escolheu e te deu uma promessa, porque Ele sabe que junto dEle, com a palavra dEle sobre a sua vida, Ele vai te levar para a promessa que Ele te deu, porque Ele é fiel para a sua palavra. Diga para um irmão que está do seu lado assim: Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel. Deus é fiel com a palavra. E é interessante que nesse conceito há uma pergunta que não quer se calar: quem é que levou o povo de Israel para dentro da terra prometida? Quem é? Será que foi Deus? Não foi Deus, foi Josué. Deus deixa muito claro: eu tenho uma promessa, mas é você que vai levar o povo. Sabe o que eu entendo aqui? Deus é responsável pela promessa, mas é você que vai conduzir a sua vida a alcançar a vitória. Deus te deu a promessa, mas é você que vai tomar as direções que Deus vai te dar, e vai chegar lá onde Deus prometeu que você ia chegar. Diga assim: eu vou chegar lá. Diga: na força do Senhor. Balance alguém, diga assim: na força do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A primeira coisa que Deus disse para Josué, importantíssima, disse assim: esforça-te, sê forte e corajoso. Diga comigo: corajoso. Diga: a vitória é dos corajosos. Pastor, como que funciona isso? Ser corajoso não significa que você não tenha medo. Ser corajoso é você confiar que por mais difícil que seja, Deus vai estar com você.
Ser corajoso, se você analisar o contexto bíblico, e eu vou passear um pouco na Bíblia para te dar essa referência, nós vamos encontrar um rei de Israel, que eu posso dizer que esse camarada era um homem corajoso. Um homem corajoso, mas que em 40 anos do seu governo nunca viu sinal de guerra. Ele herdou o reinado do seu pai, com um reinado tranquilo de paz. O exército que era o exército da época, a geração que estava cobrindo ele, não tinha enfrentado uma guerra sequer, não tinha preparo nenhum. E de repente chega para ele uma notícia, que 3 reis ou 3 reinados se uniram para invadir Israel, para ir contra ele. E a Bíblia fala, a primeira coisa que a Bíblia fala sobre ele é: e Josafá teve medo. Como é que eu posso dizer que alguém que teve medo foi corajoso? Ei, o medo nos dá discernimento. O medo nos coloca na posição de analisar a situação. A coragem é acreditar que, independente da situação, Deus nos dará uma estratégia e nós vamos vencer. Então, ter medo não significa que você não é corajoso. Ter medo significa que você tem um termostato que mostra até onde você vai sozinho e aonde você precisa que Deus vá com você. Ter medo é a sensação de você saber que existe um limite aonde você vai sozinho, mas a partir dali você precisa que Deus esteja com você. E vou lhe dizer uma coisa: guarde isso no teu coração e nunca esqueça, desse limite para frente Deus vai estar com você. Em nenhum momento aonde você chega no seu limite natural, Deus te deixa entrar no limite do sobrenatural sozinho, não. Quando você chega no limite natural e precisa entrar no limite sobrenatural, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes e abençoando o seu povo. Deus vai estar com você. A Bíblia diz que ele vai orar, e ele ora e busca a Deus, e Deus levanta um profeta, e o profeta diz assim: ei, rei Josafá, todo o povo de Israel, nessa peleja vocês não vão pelejar. Vede o livramento do Senhor teu Deus. Sabe o que ele faz, irmãos? Atitude de corajoso. Agora eu tenho uma palavra. Se eu tenho uma palavra, aquilo que eu não posso fazer, Deus falou que vai fazer, vou descansar no Senhor. Vamos para a batalha, porque Deus falou assim: amanhã pela manhã sai a peleja. E vede o livramento do Senhor. E para o seu irmão, sim, tem coisas que você vai fazer, mas a coisa difícil, Deus vai fazer. Aí entra a área da coragem de Josafá. Qual foi a coragem de Josafá? O exército se reuniu, e sempre o capitão ou o rei dava a direção da batalha. Nesse caso, Josafá chamou a responsabilidade para ele, e quando ele encarou a responsabilidade, disse assim: olha, na frente não vai os melhores soldados, na frente vai os levitas. Talvez o exército inteiro falou assim: esse cara pirou. Se nós, guerreiros, já estamos no risco, imagine mandar um monte de gente com violão, guitarra, baixo, repetir lá com o baixo. Mas na verdade ele estava sendo corajoso, porque ele estava dizendo: se Deus falou que nós não vamos pelejar, por que pôr o exército na frente? Eu vou pôr os levitas e vou adorar. Sabe o que aconteceu com a atitude de coragem dele? Deus honrou a atitude de coragem dele e lhe deu a vitória. Sabe o que significa? Que quando você vê que não tem saída, não é voltar o melhor caminho. Quando você vê que não tem saída, peça para o Senhor ir com você e continue. Você tem uma palavra, e a palavra é de vitória. O nosso problema é que quando vem a circunstância difícil, a gente quer parar, a gente quer desistir. Josué parou e disse assim: eu não sou capaz. Deus disse para ele: é sim, você é o escolhido. Moisés já foi, agora é a sua vez. Deixa eu dizer uma coisa, agora é a sua vez.
É a sua vez. Deus estava dizendo para ele: levanta, ser forte e corajoso, porque é você que vai pôr esse povo lá. Não é outro, eu não tenho tempo de levantar outro. Eu preparei essa promessa para você. O que Deus diz hoje para você é que a promessa que Ele deu na sua mão, Ele não vai transferir para outro, não. É para você, é com você o negócio. Deus vai usar você no teu chamado. Diga para quem está falando assim: você tem um chamado. Aleluia, você tem um chamado. Deus vai te usar. Deus te escolheu. Deus vai fazer uma grande obra através dos milagres que ainda vão acontecer na tua casa, na tua família, na sua vida. Vem um tempo de vitória, um tempo que você nunca viveu. Está chegando esse tempo. Você precisa entender: seja corajoso. Saiba que maior é o que está com você, aleluia, do que o que está no mundo. Diga: maior está comigo. Diga melhor: o maior está comigo. Não é maior, é o maior, porque só Ele é o maior. Eu vejo nesse contexto a vida de um menino de aproximadamente 15 anos de idade. Deus o escolhe. Deus unge ele no meio dos seus irmãos. Seus irmãos nem se importam com aquela unção. E eles vão para a continuidade da batalha, porque a unção de Davi aconteceu em meio a uma batalha. E quando eles voltam para a batalha, o seu pai o chama e diz: Davi, leva o alimento lá para os seus irmãos. E ele leva o alimento. Todo dia ele fazia essa jornada. Levava queijo, que era honra para os capitões, e levava pão para os seus irmãos. Quando ele chega na batalha, aparentemente o texto está dizendo que ele chegou em outro horário. Não chegou no horário de costume, talvez mais tarde ou mais cedo. E quando ele chega, ele escuta um gigante que tinha 2 vezes a sua altura e estrutura, dizendo: dai-me um homem. Não tem um homem que possa representar o Deus de Israel? Cadê o teu Deus? Dai-me um homem. E quando ele escuta isso, ele diz assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Irmão, eu paro para pensar, esse menino, ele teve um estado de loucura. Só que às vezes a gente é preso pela palavra, né? Teve um estado de loucura. 1,5 metro, 15 anos. Os grandes guerreiros sempre tinham mais de 30 anos de idade, de experiência. Com Golias não era diferente. Golias era um homem experiente, mais velho, 3 metros de altura. A estrutura de um homem forte de guerra para 3 metros de altura. Imagina, às vezes a gente encontra os camaradas aí, tipo Vitor, com 2 metros de assusto. Imagina com 3, proporcional. Quem não corre de um homem desse? Você está curioso, né? Fica de pé um pouquinho, Vitor. Eu sei que você deixa eu fazer isso. Dá uma olhada. Agora imagine mais 1 metro para cima, proporcional para o lado. O que eu ia? Deus abençoe. Mas Davi, ele teve coragem, porque o Senhor era com ele. E na coragem dele, na coragem que ele teve, aleluia, uma coragem tremenda, ele disse: eu vou. Sabe a primeira coisa que acontece quando você tem coragem acima da média? Vão dizer para você: não vá. A primeira coisa que vão dizer para você quando você se desponta a acreditar mais do que o comum os outros acreditarem, é dizer: não vai dar certo. Quando você toma uma decisão de fazer o que os outros não estão fazendo, vão dizer para você: você vai quebrar a cara. Tentaram parar Davi. Davi disse: eu estou no foco. O que vai ganhar o homem que matar esse gigante? Vai casar com a mulher do rei. Estou ficando feliz. A família não vai mais pagar imposto. Está ficando bom o negócio. Esse homem vai se assentar à mesa do rei. Estou dentro, vou lá.
Ei, irmão, podia pagar o que fosse, eu não sei não se eu ia. Mas Davi teve coragem. E quando ele vai para a batalha, irmãos, diga comigo, quando eu vou para a batalha, eu não vou sozinho. Interessante que teologicamente se prova que o Salmo 23 foi escrito antes desse momento. Foi escrito enquanto ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Mas o versículo 4 se encaixa muito, porque Davi desceu para um vale. Ele estava no alto do monte, o exército dos filisteus do outro lado, e havia um vale. E ele desce para o vale e pega as pedrinhas do ribeiro e vai andando pelo vale. E o Salmo diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando Davi vai para lá, irmãos, e pega a pedra, Golias acha que estão afrontando ele. Para que vocês vão dar um moleque para enfrentar eu? Não tem um homem aí? Esse moleque aí, eu vou pegar ele hoje e vou dar a carne dele para os corvos. Quando ele termina de falar isso, Davi levanta a voz assim: ainda hoje o Senhor, ele não está dizendo eu, o Senhor te dará nas minhas mãos, para provar que tem Deus em Israel. Sabe o que significa? Quando você vai para uma peleja, clame a Deus para que Ele esteja, proclame profeticamente que Ele está, porque Deus estará do teu lado, você não vai estar sozinho. E vou dizer para você, a parte mais fácil você faz, a mais difícil deixa com Deus. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Davi pega uma pedrinha, roda, não era estilingue assim, mas estilingue era assim, roda e atira a pedra. Uma pedra pequena, um seixo de rio, para um gigante de 3 metros, podia até ferir, podia até sangrar. Mas pare para pensar, estrutura física. Eu me lembro na minha juventude, já ouviu alguém ouviu falar de bodoque? Já ouviu falar de bodoque? Bodoque é igual um arco e flecha, só que não atira flecha, atira pedra. Irmão, eu atirei uma botocada tão forte para acertar uma latinha, eu errei a latinha, meu primo passou atrás, acertei a cabeça dele. Ele sangrou, mas não caiu. E era um menino. Pedras machucam, mas não derrubam. Mas aí que está. O que Davi sabia fazer era tirar pedras. O que Deus sempre faz é derrubar gigantes. O que você precisa fazer é o que está na sua mão. Porque o que precisa ser feito, Deus vai fazer para completar essa obra. Ei, o que você precisa fazer é falar: isso eu consigo, Deus, eu vou fazer essa minha parte. Eu vou lá e seja o que Deus quiser. E Deus vai lá e vai superar a sua força, vai te colocar no lugar de vitória, e a vitória vai chegar na sua vida. Olha como é que aconteceu. O menino atirou a pedra e a única coisa que ele precisava era acertar o alvo. E ele acertou o alvo. Quando ele acertou o alvo, a Bíblia diz, olha, é efeito da física. Quando uma coisa que é mais poderosa do que outra que está parada se choca com ela, a primeira coisa que acontece é levar aquilo para trás. Se não levou para trás, não teve efeito para derrubar. É lei da física. Quando você atira alguma coisa, se eu atirar esse copo na câmera, ele é mais pesado, ele vai bater na câmera, para a câmera cair, ela vai cair para trás. Mas Deus, para mostrar que Ele era na vida de Davi, Ele atirou a pedra e acertou a pedra na cabeça do gigante, e o gigante não foi para trás. A Bíblia diz que primeiro ele caiu de joelhos no chão diante de Deus, e depois caiu de fronte, porque Deus estava dizendo: a pedra é de Davi, mas é eu que derrubo o gigante na vida dele. Ei, faça a sua parte, porque Deus será contigo. Ser corajoso, ser forte, Deus é na sua vida. Diga: minha mente tem que ser condicionada a ter coragem. O teu irmão, diga para ele assim: ei, ser corajoso. Os baianos assim: ser cabra macho.
Não entendo por que a cabra entra no assunto, mas você é cabra macho. Por que tem cabra no assunto? Consegue explicar? Depois nós falamos da cabra. Mas ser forte, corajoso. E é interessante que o texto, ele vai descrever algo forte. Ele fala, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo entrar na terra sobre juramento prometi a dar aos teus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, Deus fala 2 vezes. No final, no 9, ser forte e corajoso, 3 vezes. Mas a terceira Deus fala assim, não temas e nem espante, porque eu vou estar com você. Diga, ser forte. Ser forte. Ser forte. Porque o Senhor é comigo. Está entendendo? Deus insiste nessa tecla, ser forte, porque eu sou contigo. E depois ele diz outra coisa, tão somente ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que teu servo Moisés te ordenou, dela não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, mas faça tudo como diz a lei. Aqui Deus está dizendo assim, ser forte e corajoso, mas use a palavra para ter discernimento aonde usar a coragem. Ser forte e corajoso, mas tenha discernimento como é que você vai agir. Porque não adianta você ter coragem para fazer o que não deve ser feito. Ter coragem para agir aonde não precisa. Ter coragem, e eu estou dizendo a respeito de fazer coisas que Deus não quer que você faça. Ei, tem muita gente corajosa para pecar. Na hora da tribulação, corre para os pés do Senhor. Mas para pecar tem uma coragem tremenda. Porque para pecar tem que ser corajoso. Porque quem conhece a palavra e vive uma vida pecando é corajoso. Porque está correndo o risco de ir para o inferno. Correndo risco. Esses dias, ontem minha filha deitou comigo na cama e falou assim, pai, Deus fez o arbítrio. Então nós temos livre escolha. Eu falei, exatamente. Nós não temos livre-arbítrio. O arbítrio pertence a Deus, nós temos escolha. E Deus arbitrou 2 caminhos. Só existem 2 caminhos. Eu falei, exatamente, só existem 2 caminhos. Então a nossa escolha é entre eles. Exatamente. Mas a escolha tem que ser com coragem. Porque a escolha do caminho da perdição, ela é simples, fácil. Mas a escolha do caminho de Deus, você tem que enfrentar as pessoas da oposição, que acham que você é careta, que acham que você é desatualizado, que acham que você está fazendo tudo na contramão. Eu falei, exatamente. Quando a gente tem coragem de declarar que somos de Cristo, Deus nos abençoa. Parece mais fácil o caminho que leva à perdição, mas o discernimento nos vai dar direção para aplicarmos a nossa coragem na contramão do mundo. Ei, tenha discernimento de como agir nas situações da sua vida. Porque não adianta eu ser corajoso para dar um calote. Ah, pastor, tem que ter coragem para deixar ele pagar as contas. Não vou pagar mais nada não. Deixa que bata, deixa que toque, vou trocar de número. Não, você tem que ser forte e corajoso para enfrentar quem você deve. Para dizer para ele, devo, mas eu vou pagar. Vamos ajustar um prazo, vamos ajustar um jeito. Mas eu sou servo de Deus e eu vou honrar com a minha palavra. Porque quando você é corajoso da forma certa, Deus é com você. Tenha discernimento para entender, para não fazer errado, para não tomar posições erradas. Tenha discernimento para os seus posicionamentos serem conforme a palavra. Deus estava dizendo, Josué, medita na lei, de tarde, de dia, de noite, medita, para que você não tome caminhos errados, para que você acerte, porque você acertando eu vou com você. Ei, conheça a palavra. Busque mais conhecer. Seja mais frequentante e participante dos cultos da igreja.
Leia a palavra, crie hábitos, porque nós somos disciplinados por aquilo que criamos no nosso hábito. Crie o hábito de ler a palavra diariamente, porque quando você cria o hábito de ler a palavra diariamente, Deus vai te abençoar tremendamente. Crie o hábito de orar, irmãos. Hoje eu compartilhei uma frase de Rick Warren, e ele diz algo tremendo, diz assim: ei, sabe por que o diabo quer limitar você na oração? Porque ele sabe que se você orar, você vai limitar ele. Então a estratégia dele é limitar você na oração, porque se você orar, ele fica limitado. Se você conhece a palavra, a luz da palavra não te deixa cair. Se você conhece a palavra, aonde havia trevas, vai haver luz, porque a palavra produz luz para o nosso caminho. Tenha discernimento para entender como é que você deve agir, e o discernimento vem pela palavra. O Espírito de Deus, irmão, ele não faz ninguém ser adivinho. Diga para o seu irmão assim: o Espírito de Deus não te vai fazer adivinho. Algumas pessoas dizem: eu vou pedir para que o Espírito de Deus revele algo na minha vida. A Bíblia fala que o Espírito de Deus te faz lembrar daquilo que você ouviu ou leu. Por isso a fé vem pelo ou, não pela revelação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Claro que você pode gerar fé ouvindo coisas ruins, fé em outras coisas, porque fé é acreditar acima de tudo em alguma coisa. Tem muita gente ouvindo tanta coisa ruim e a sua fé está posta em coisas ruins. Mas se você ouvir a palavra profética, andar pela palavra de Deus, Deus vai honrar a tua fé. Diga assim: eu vou ter discernimento para onde eu vou colocar a minha coragem. Diga: eu sou corajoso. E o Senhor é comigo. Exercite isso na sua mente. Outro ponto. Judeu relógio. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Tenha foco. Deus estava dizendo assim: Josué, não fique desapercebido, tenha foco. Qual é o seu foco, Josué? Levar esse povo para a terra prometida. Então vai firme. Qual é o teu foco, irmão? Sabia que hoje nós vivemos uma geração em que mais ouve falar de foco, e é a geração mais desatenta que existe por conta da internet. Você ouve uma direção de foco, e você fala: aqui é o foco. Aí daqui a pouco você está ouvindo outras coisas e você já perde o foco. Ei, quando você não tem foco e atira para todos os lados, você tem que ter foco e a mirar no alvo. Paulo dizia muito isso: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu rumo para o alvo, que é Cristo. Me desembaraçando de todo o pecado, diz o autor aos Hebreus, eu olho para o alvo, que é Cristo, autor e consumador da fé. Sabe o que significa? Você tem que ter alvo na promessa que Deus te deu. Você sabe pessoalmente qual é a promessa que Deus tem na sua vida. E se Ele te deu uma promessa, foca. Tenha foco nela. Não distraia, porque muitas coisas podem distrair você no meio do caminho. Josué podia ser distraído. E vou dizer uma coisa: houve um momento de distração na vida de Josué. Josué viu as muralhas de Jericó cair. E quando ele viu as muralhas de Jericó cair, ele falou assim: nós somos fortes. Aonde nós entrarmos, Deus é conosco. E alguém disse: Josué, vamos para a próxima batalha? Vamos. Qual é a próxima cidade? A próxima cidade é Ai. Ai. Quem é Ai diante do Deus vivo? Separa 2.000 homens e destrua com Ai, que a gente vai continuar a obra depois.
Faltou discernimento. Não subestime o teu inimigo. Por isso você tem que ter foco. Porque se você não tiver foco, você vai ir despreparadamente para a batalha. Sabe o que aconteceu? Quando eles tentaram invadir Ai veio sobre eles. Mataram alguns soldados do exército de Israel, e o resto que sobrou, correu. Correram e chegaram até Josué contando. Josué imediatamente viu que cometeu um erro. Irmãos, no meio da caminhada nós somos sujeitos a cometer erros, mas o principal foco de alguém que está na direção de Deus e tem discernimento é arrepender-se do erro e continuar de novo. Josué podia dizer assim: deixa Ai para lá, vamos para outra. Josué falou: não, Senhor, perdoe-me por não ter discernimento, por ser arrogante, por achar que era eu, mas é o Senhor, nós vamos ser conosco. E ele foi para Ai. Quando ele foi para Ai, Deus deu para ele discernimento como agir. E ele falou: peraí, manda um pouco de pessoas pela frente. Quando entrar um pouco de pessoas, eles vão ver, vem vindo de novo um pouquinho, vamos correr atrás que nós vamos matar. E reúne o maior grupo de exército atrás da cidade. Quando eles saírem, nós invadimos a cidade. Quando invadimos a cidade, desce o pessoal das montanhas. E quando eles verem o pessoal da montanha, eles vão tentar voltar para a cidade. Nós estamos aqui e Deus vai dar Ai na nossa mão. E como foi o discernimento, a revelação, ele foi e fez. E Deus foi com ele e ele venceu a segunda batalha. Aqui fica duas observações. Se você perder o foco, você pode perder uma batalha. Mas se você se arrepender, a guerra ainda está à frente e você vai vencê-la. Pastor, eu já errei, eu já perdi uma batalha aqui, outra ali. Ei, batalhas podemos perder, não podemos perder a guerra, a fé, o compromisso, a direção, a coragem. Não perca, levanta-se hoje. Se você perdeu alguma batalha, é noite de você se levantar e marchar, porque o Senhor está contigo, te chamou para te dar a vitória que você precisa. Diga: o Senhor é comigo. Aleluia. Foco. Não perca o foco. Porque quando você foca naquilo que Deus te deu, sabe qual é o maior patrimônio que Deus te deu? Tua família. Foca nela. Foca nela para você ver se o adultério entra lá. O adultério só entra quando a gente não está focado na esposa. E aí começamos a focar, perder a direção para todos os lados. Mas quando temos o foco na nossa família, na nossa esposa, no nosso esposo, o diabo não entra. Quando estamos focados nos nossos filhos, nós temos discernimento para trazê-los, para mantê-los no caminho do Senhor, para ajudá-los, saber quando precisam de uma palavra de carinho, mas quando precisam ser alertados. Foco. Foco na sua vida material, naquilo que Deus te deu na tua mão, naquilo que Deus está te direcionando. Tenha foco. Não fique tentando atirar para todo lado. Ei, irmão, nós não somos mais aventureiros. Nós temos promessa, e temos promessas, temos que caminhar em direção à promessa. Chega de ter uma vida de aventureiro. E eu estou falando com propriedade. Sei o que eu estou falando. Quando a gente acha que a vida é de aventureiro, e vou tentar aqui, vou tentar ali, vou tentar lá, sabe o que acontece? Tem um ditado que diz assim: é melhor um na mão do que vários voando. Eu já cheguei a dizer assim: eu quero toda passarinhada, e eu estava errado. Já disse isso. Já cheguei assim: esse negócio de ter só um passarinho na mão é covarde. Eu quero a passarinhada inteira. Sabe o que aconteceu? Nenhuma ficou na minha mão. Porque eu não tive foco. Mas eu tive discernimento da hora que eu tinha que enrolar a linhada para focar num lugar só. E hoje à noite Deus te chamar a atenção e dizer: tenha discernimento, não atire para todo lado, tenha foco. Eu vou pegar todas as oportunidades. A gente acha que está ganhando. E na verdade estamos se distraindo e o tempo está passando. E vou dizer uma coisa, irmão: existe uma coisa que você nunca mais... Você recupera dinheiro, você recupera até a oportunidade, mas o tempo nunca mais. E o tempo está passando.
E o tempo vai embora. E se você não tiver foco, daqui a pouco você extrapolou certas fases da sua vida. E para você reconquistar tudo de novo é mais difícil. Porque há um tempo precioso do chamado que nós não podemos perder. E isso não tem a ver com a idade de vida, tem a ver com a idade do chamado. Que talvez você pode ter 60, 70 anos de idade, mas você está na idade do chamado, é o tempo de Deus, não perca tempo, foco. Mas talvez você tenha 15, 20 anos de idade, se é o tempo do seu chamado, você não pode perder tempo, foco. Eu paro para ver quantas coisas eu já podia ter conquistado dentro do meu chamado e perdi tempo, atirando para vários lugares, mas hoje eu estou no foco, focado. De vez em quando vem umas coisinhas assim, sai. Porque as coisas que querem nos tirar do foco parecem bonitas. Isso aqui vai dar dinheiro, cara. Se fizer isso aí vai ser bom. E essas coisas aparecem na hora que a gente está sem dinheiro. Não viu, pastor Marcelo? Para essas coisas, você está assim, Jesus. Né, Jorge? O negócio que você faz assim, vou contar bastante. Mas se não está na direção de Deus, não vai te dar dinheiro. Vai te fazer perder tempo. Foque naquilo que Deus colocou na tua mão. Foque naquilo que Deus está direcionando você. Porque o resto, ei irmão, escute isso que eu vou te dizer. Quando estamos focados, o resto Deus vai fazer acontecer. Quando estamos focados, as demais coisas virão e nos alcançarão. Quando estamos focados, Deus disse em Deuteronômio dizendo assim: ei, preste atenção na minha palavra, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, porque todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quer ver? Deuteronômio capítulo 28, um pouquinho para trás. Capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Que Deus está dizendo, se você focar em servir a Deus, se você focar em ter uma vida consciente do Evangelho, se você focar em compromisso com Deus, Deus fará com que as promessas venham sobre a sua vida e te alcancem. Fará com que as promessas, irmão, sabe aquele crente que fica correndo atrás de campanha aqui, correndo atrás de campanha ali, atrás da bênção? A palavra de Deus está dizendo ao contrário, você vai até correr da bênção e ela vem atrás de você. Ao contrário, não é você que corre atrás, é ela que corre atrás de você e vai te alcançar. Que tipo de promessa, pastor? Bendito serás na cidade. Diga onde eu estiver na cidade. Eu sou abençoado. Mas se você sair da cidade, bendito serás no campo. Diga, se eu for para o campo, você é abençoado. Bendito o fruto do teu ventre. Diga assim, tudo que eu plantar vai gerar. Bendito o fruto dos teus animais. Diga, até os bichinhos de estimação vão ser abençoados. As tuas vacas e as tuas ovelhas serão abençoadas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Diga assim, não vai faltar nada em casa. Diga, celeiro cheio. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Diga assim, eu vou entrar e sair abençoado. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Diga assim, os inimigos serão vencidos.
A palavra não está dizendo que você não vai ter inimigo. A palavra está dizendo que vai ter inimigo, mas serão vencidos. Que eles virão, mas eles vão ter que fugir por 7 caminhos, porque o Senhor estará contigo. Aleluia! O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Diga assim: a minha mão tem bênção. Diga: o meu pé tem bênção. Diga: onde eu piso é abençoado. Diga: onde eu ponho a mão é abençoado. Se eu fosse eu, já abençoava alguém aí. Sua mão é abençoada, irmão. Dá para entender quando a gente tem foco? Para ou continua? O Senhor te constituirá para si em um povo santo, que tem te jurado, quanto guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares os seus caminhos. Diga assim: eu serei povo de Deus. Melhora isso, diga: eu sou filho. Diga para o seu irmão: você é filho. Diga: somos filhos de Deus. Agora presta atenção nisso. Sabe aqueles vizinhos? Aqueles caras que trabalham com a gente, que não é fácil não? Aqueles familiares, que às vezes você faz até um esforço de ir no aniversário e zomba da sua fé. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. Diga assim: seu vizinho vai passar a te respeitar. Está entendendo? O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, aos teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra ao seu tempo, para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Diga assim: banco, sai para lá. Você toma posse, irmão. Sabe quem fica ligando assim? Seu cartão está vencido. Você tem até o dia, até quarta-feira para pagar. Não tomarás emprestado, terás para emprestar. Sabe que a gente não entende isso. Mas quando você vai no banco e faz uma poupança, sabe o outro nome disso? Quem sabe? É emprestar dinheiro ao banco. Quando você faz uma aplicação, você está emprestando. Sabe por quê? Pastor, me explica melhor. Quando está construindo casas de habitação, sabe com que dinheiro que é feito casa? Com FGTS e com dinheiro da poupança do povo. Sabe o que Deus está dizendo aqui nesse texto? Você não vai mais pegar cartão para ficar gastando no banco. Você vai ter poupança e aplicação. Meu Deus do céu. Essa era a hora para dar um grito, povo. Será que vai ser? Você vai emprestar para o banco. Aleluia. Você vai pôr dinheiro lá e fala: pode usar aí, depois me devolve com juros. Pode ficar um bom tempo com ele, porque eu não vou precisar. E vou ajudar você o mês que vem, vou pôr mais um pouquinho aí. E vai usando, mas me devolve com juros. E é assim que Deus vai fazer com você. Você terá para emprestar e não tomará emprestado. Olha o foco, irmão. Vale a pena ter foco ou não vale? Olha aqui. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Tem um ditado que diz assim: é melhor ser cabeça de lambari do que cauda de baleia. Ah, pastor, eu estou limpando o chão, mas é numa multinacional. Para com isso, irmão. E não é menosprezando aquelas pessoas, estou dizendo que Deus vai pôr você como cabeça. Deus vai te dar coisas que você não espera.
foco leva você à conquista de coisas inesperadas. E ainda termina dizendo assim: só estarás em cima, diga comigo, e só estarás em cima e não embaixo. Eu amo essa parte, pastor, porque a gente fala assim: e estarás em cima e não embaixo. O texto não está dizendo isso. Está dizendo assim: e só estarás em cima e não embaixo. Deus está dizendo assim: se você tiver foco, vai acabar essa época de oscilação na sua vida, que uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Deus está dizendo: só estará em cima. Quando você tiver foco e andar na direção, você vai começar a subir. E subir com Deus não é para descer de novo. Subir com Deus é para alcançar a promessa. Subir com Deus é para chegar lá. Subir com Deus é para alcançar o que Deus falou. Não importa o que falem, nós vamos para a promessa, vamos alcançá-la. Aleluia! É tempo de exaltação do Senhor. Diga comigo assim: coragem, discernimento, foco. Amém? Com isso, Josué conquistou as terras de Canaã. E lá no final, ele disse assim: eu não sei vocês, o que vocês vão fazer da vida de vocês, mas porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que maior promessa que essa? Além de tudo, você vai ver a tua casa servindo ao Senhor. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está chegando um tempo de colheita na família. Está chegando um tempo de colheita na parentela. Está chegando um tempo de colheita dentro da sua casa. E quando falo casa, não é só a sua casa, é pai, mãe, irmãos. Há um tempo de colheita de Deus chegando. Deus vai soprar essa colheita. Sabe como virá? Olhando a sua vida, o testemunho das bênçãos vai atraí-los para a obra do Senhor, para se aproximarem do Senhor, e você vai alcançar o tempo de colheita.